Bom, boa tarde a todos. O som foi alto. Nós estamos aqui então nessa sexta-feira, né, numa atividade nossa da turma do Prof. História, da turma de 2019 do Prof. História, né, num dos nossos encontros regulares das sextas-feiras à tarde. Só que esse encontro tem pouco de regular porque ele é muito especial, né? Nós estamos dentro desse encontro, né, desenvolvendo uma atividade que faz parte de um projeto, que é um projeto que nós já estamos envolvidos com ele desde o começo do ano passado, talvez desde o ano retrasado, que é um projeto chamado Trajetórias Docentes. Esse projeto Trajetórias Docentes, ele é coordenado pela professora Juniele Rabelo, pelo professor Rodrigo, pela professora Patrícia, por mim. Só, né, Rodrigo? Acho que só, né? Enfim, pelos professores que estão comprometidos aqui com o Prof. História, né? Articulados também ao PIBID e ao Residência Pedagógica. O que é esse projeto? No fundo, ele é um projeto que acredita e que aposta no potencial, no poder das narrativas autobiográficas de professores, né, no processo de formação de novos professores, no processo de consolidação de uma cultura profissional docente, mas também na consolidação da formação de novos professores, né. Então, esse projeto começou numa turma do Prof. História em 2016. Na época estava com a gente, ainda não tinha se aposentado, o professor Marcos Barreto, né? E aí, naquele momento, foi proposto à turma daquele ano que construísse uma narrativa autobiográfica sobre o processo que levou cada um a se constituir como professor. E aquilo foi um acontecimento na turma, foram narrativas assim, fantásticas, que depois, com recurso do próprio Prof. História, acabou virando uma publicação, um livro, né, um livro em papel e um livro em e-book, por uma editora, está disponível, inclusive, na editora, e a gente acabou expandindo isso, incluindo licenciandos que na época faziam o PIBID. Hoje nós expandimos para os licenciandos que estão no Prof. História também, que estão no Residência Pedagógica. A proposta continua porque a turma desse ano também foi desafiada a se narrar, né, a dizer como é que cada um aqui se tornou professor de História, né, e vem se tornando professor de História. E aí esse projeto foi expandindo e ele acabou virando 2 projetos de iniciação científica aqui na UF, a Juliana e a Daniela. A Juliana está aqui presente e a Daniela são as nossas bolsistas de iniciação científica, né? E isso virou um acervo digital que está depositado na página do Laboy, né? Então, assim, o que era inicialmente uma atividade interna do Prof. História virou um grande projeto que tem resultado num trabalho assim fantástico, narrativas que são indescritíveis, né? Eu acho que sugiro aí acessar lá a página do Laboy para dar uma olhadinha. Nós já tivemos 4 entrevistas públicas, porque nós qualificamos esse momento. A narrativa pode ser feita por escrito ou então uma narrativa oral, né? A narrativa oral tem acontecido sob a forma de narrativas públicas. Nós já tivemos 4 entrevistas públicas, né? Começamos com a professora Flávia, do Raul Vidal, depois fomos para a professora Priscila, do Aurelino Leal, depois o professor Leandro, do Liceu, depois o Everardo também participou de uma entrevista pública, e a gente hoje tem aqui então assim, o privilégio de contar com 3 professoras, não é, nesse ambiente que nós estamos chamando aqui de entrevistas públicas, né? A professora Ludmila, que é uma professora do Liceu, é doutora já em História pela UFRJ, né, Ludmila? Pela UF, desculpa. Nós temos aqui a professora Eleonora, que é uma doutoranda aqui na Educação, as 3 são de História, né? E a professora Geraldine, que é graduada aqui na UF e mestra pelo Prof. História também. E palmas para essa. Eu aproveito assim logo de saída
e peço publicamente a autorização das nossas convidadas para que esse nosso encontro seja gravado, não é? E que essa gravação depois passe a fazer parte do projeto Trajetórias Docentes, indo lá para o acervo do Labóia, a imagem, a gente, na medida do possível, vai transcrever também essas narrativas aqui, enfim. Claro que a gente não fará nenhum uso sem a prévia autorização para cada um dos usos específicos. A autorização que nós pedimos hoje aqui é para gravação e para disponibilização depois do vídeo lá na página do Labóia. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu agradeço muito a turma do Prof. História que está aqui participando também do evento, né? Estão lá construindo as suas autobiografias, né? Em breve nós teremos uma sessão também em que os professores aqui do Prof. História irão contar as suas histórias, né? Mas aí, sem mais delongas, então a gente vai passar a palavra pela ordem da composição da mesa. Então a gente começaria com a Ludmila, depois a Eleonora, depois a Geraldina. Tá bom? Muito obrigado, então, em nome do Prof. História, em nome de Trajetórias Docentes, obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Como já foi apresentada, meu nome é Ludmila, sou professora da rede estadual há 11 anos e há 10 anos eu trabalho no Liceu Nilo Peçanha, que é uma escola aqui em Niterói, no centro da cidade. Depois dessa apresentação, eu só queria agradecer pela oportunidade. A minha trajetória envolve principalmente o recebimento de estagiários vindos da Faculdade de Educação da UF, e vocês vão ver que ela marca muito a minha trajetória. Vamos começar, né? Tem algum tipo de pergunta ou eu já vou falando? Não, pode falar. Vou falando, tá bom. A minha escolha, né, para estudar numa licenciatura, assim. Primeiro, no ensino médio, eu não tinha essa escolha clara, e eu atravessei, na verdade, toda a universidade sem me pensar enquanto professora, assim. Eu fui me pensar enquanto professora só quando eu comecei a lecionar. Eu vou falar a verdade, assim, eu acho que eu me senti professora mesmo quando eu entrei na educação pública, assim. Foi ali que eu comecei a me pensar enquanto professora, mas antes disso, até para a escolha da universidade, eu não pensava direito, assim. Eu queria fazer jornalismo, na verdade eu queria fazer filosofia, depois fiquei dividida em jornalismo, que gostava de escrever e tal. E minha mãe é professora da educação básica da rede estadual, né? Hoje aposentada. Meu pai também é professor de matemática, família de professores. Só eu, depois dos filhos, que fui para a docência. Mas eu me lembro que quando eu gostava muito de ler, mas não gostava da escola. Isso é uma questão, assim. Como é que eu sou tão vinculada à escola se... Quando eu era adolescente, não era vinculada, não era uma boa aluna, na verdade era uma aluna muito ruim. Gostava muito de ler, né? Adorava ir para a Bienal, mas não gostava da escola. Não gostava dos encontros, assim, eu tinha um grupo, né? Todo mundo tem um grupinho, mas não era uma questão para mim, assim. Enfim, é difícil se autorreferenciar, né? Numa entrevista. Enfim. Aí eu falei pra minha mãe, então eu vou fazer filosofia. E minha mãe, uma questão pra ela era, Lud, mas não tem filosofia na rede estadual, onde você vai trabalhar? E aí é verdade, é uma questão importante. Eu desisti de filosofia por conta disso, porque não tinha na rede estadual. Hoje a gente tem na grade, existe uma luta grande para que se mantenha a filosofia na grade curricular, mas naquela época não tinha, era 2001, 2002, né? Enfim. Fui fazer história, mas eu fiz jornalismo junto. Vim pra cá, pra UF, fazer história aqui na UF, e fiz jornalismo na Faixa, que é uma escola particular, com bolsa e tal, lá no Rio de Janeiro. Fiquei por 2 anos nessas 2 universidades e decidi, depois de 2 anos, me vincular à história, porque era o que me afetava, o que me fazia mais sentido naquela conjuntura, assim. Enfim. Gostava muito de teoria, né? Claro, eu gostava de filosofia no colégio,
tirava notas muito ruins, eu era muito... Eu não conseguia, eu tinha dificuldade na escola também, assim. Era uma questão, eu gostava muito de filosofia, mas tinha muita dificuldade com as matérias também. Não era só, sei lá, não era algum desapreço com a escola, eu tinha dificuldade de aprendizagem. Enfim, entrei então na graduação, peguei muitas matérias de teoria, que era o que eu gostava mais e tal, e sempre estava muito mais vinculada à filosofia do que à história, assim. Tanto que a minha monografia foi nesse sentido e tal. E não sabia bem o que eu ia fazer, né? Não sei como vocês passaram na graduação, mas minha insegurança era, tipo, como é que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou passar no concurso? Era uma questão para mim. Bom, até o fim da graduação eu não tinha passado em nenhum concurso que eu tinha feito, e aí eu tinha decidido de que eu ia fazer o mestrado, tentar o mestrado, né? Não tinha passado em nenhuma rede pública, não tinha passado, não tinha nem ido para nenhum colégio particular, nada disso. E aí entrei no mestrado, e no meio do mestrado eu consegui passar por um concurso da rede estadual, da SEDUC, para São Pedro da Aldeia. Eu tinha dado aulas já, né, na rede privada, mas era um SEJA particular, que ficava no Colégio São Gonçalo, que era um colégio particular na cidade de São Gonçalo. E eu ficava 2 dias com os alunos, 2 aulas, e depois o vínculo acabava. Eu sentia isso pra caramba, assim. Era pra eu dar aula de tudo, assim, sei lá, da Idade Moderna até o século XX em 2 aulas. Era muito, muito difícil. Enfim. Mas quando eu entrei na rede estadual é que eu acho que o vínculo se estabeleceu. Primeiro passei por aquela conjuntura de escolher escola, né? E aí os horários picados, eu morando em Niterói, como é que eu ia fazer? Porque se ficassem 3 dias eu não ia conseguir pegar, né? Porque eu ia ter que pagar para trabalhar. E muito jovem ainda, eu achava, pelo menos. Eu passei muito mal no dia, eu vomitei no banco, porque escolher escola, eu não sei como é que vocês viveram isso, assim, mas eu sempre vivo essa coisa de passar no concurso, escolher a escola é sempre uma tensão, assim, é horroroso. Porque o primeiro lugar pegou todos os lugares mais perto, ou, sei lá, numa escola só. Eu vivi isso sofrendo muito. E aí, quando eu cheguei na escola, eu estava passando muito mal. E a diretora, nossa, essa menina não sabe nada, né? Nossa, insegura, muito jovem, vomitando. Nossa senhora, essa deve ser uma péssima profissional. E ela me tratou como se eu fosse mesmo, assim. E eu tava ali mesmo, não com uma atitude muito profissional, mas era a fragilidade que eu ia levar pra minha vida inteira. Enfim. Aí quando eu entrei no Cordelino Teixeira Paulo, que era um CIEP no centro de São Pedro da Aldeia, eu vivi um monte de experiência porque eu peguei muitas turmas, porque eu morava em Niterói, então eu tinha que pegar todas as séries, né? Não cheguei a fazer vertical, ficava 2 dias lá. Não deixavam na época, mas eu peguei 7º, 8º, 9º anos e peguei o regular da noite. E foi uma experiência assim, sobre o conteúdo das minhas aulas, eu não senti... O que eu fazia? Eu resumia as aulas do livro didático, era isso que eu fazia. E eu estava aprendendo ainda, eu tinha uma formação muito teórica, e eu estava tentando lidar com aqueles conteúdos. Cada série era um conteúdo, e eu não sabia muita coisa, assim. É engraçado que quando eu entrei na universidade, eu conversava com um amigo meu e dizia que eu sabia tudo de história. Aí quanto mais, né, vai passando o tempo, a gente vai vendo que não sabe nada, né? Mas no começo, né, a arrogância juvenil é um clássico, a gente acha que sabe muita coisa, né? Aí ele ri de mim até hoje, dizendo, nossa, Ludmila, você dizia que sabia tudo de história. Enfim, tive que lidar com um volume gigantesco de conteúdo que eu não sabia, né? Que eu resumia do livro didático. Mas eu tive essa primeira experiência foi muito importante para mim, porque eu ficava lá muito tempo, né, na escola. Por exemplo, na quarta-feira eu ficava de manhã e saía à noite. E aí, uma professora, que na época era orientadora tecnológica, já existiu esse cargo na SEDUC, não sei. Essa orientadora tecnológica, eu ficava com ela o dia inteiro, porque eu dava aula de manhã, nos primeiros tempos, e dava aula à noite. Então eu ficava grudada nela.
na sala de informática e eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Blog para os alunos, eu ajudava na rádio, então eu vivia muito, eu ficava na escola o dia inteiro, então eu fazia muita coisa, né? Por exemplo, eu dormia algumas noites na casa da inspetora, essa orientadora tecnológica, que era professora de geografia, me ajudava um monte de coisa, e tudo que eu tinha de ideia ela encampava, e ela era muito animada, enfim. E comecei a ter um vínculo até muito bom com a direção e com o corpo docente, assim, foi, assim, eu fico pensando, isso martela na minha cabeça há muitos anos, assim, de que se você tem um primeiro vínculo com a docência que é muito bom, ou sei lá, te deixa feliz, te dá algum prazer, assim, parece que ele te marca a ponto de mais tarde, quando você vira trabalhar com outras experiências, e a gente sabe, né, professor trabalha com um monte de experiência ruim, assim, às vezes uma escola que você não gosta tanto, que os professores são hostis, os alunos às vezes muito hostis, então a minha primeira experiência parece que me pautou no sentido de que estou vivendo esse momento ruim, que já vivi depois disso, mas eu já vivi um momento bom, assim, e parece que aquilo me vinculou à docência mesmo, assim. Parecia que foi no Cordelino Teixeira Paulo que eu pensei, nossa, isso aqui é muito bom, porque também era bom porque para mim era muito criativo, ficava pensando o quanto a docência era um espaço de criação muito grande, apesar de tudo, né? A gente sabe, trabalhando em 1000 escolas, naquela conjuntura eu não estava trabalhando em 1000 escolas, né? Então eu não sentia tanto, é claro que eu fazia o mestrado, mas eu não sentia tanto, sentia precarização no salário, mas não sentia isso, por exemplo, no tempo para planejar as aulas, porque eu trabalhava pouco ainda, morava com a minha mãe e tal. Fui sentir isso mais tarde, senti a qualidade das minhas aulas caírem, porque eu trabalhava em 1000 lugares, vivi tudo isso, mas naquele momento eu estava me sentindo assim muito criativa, né? Aí eu fiz um blog com os alunos, a gente fez umas charges sobre o coronelismo e eu fiquei super feliz, animada. E eu só fiquei 9 meses lá. Fiquei de fevereiro, na verdade 8, né? De fevereiro a setembro no Cordelino Teixeira Paulo, porque eu passei para outros concursos, né? Passei para a SEDUC aqui em Niterói e depois para a Prefeitura de Rio das Ostras, mas para a Prefeitura eu fiquei muito pouco tempo. E aí os professores do Cordelino, eles foram na Secretaria de Educação para conseguir uma vertical para mim, porque senão eu não conseguiria ficar lá e no liceu, né, na outra escola que eu tinha passado para setembro de 2009. E não conseguiram, porque naquela época eles não aceitavam a vertical, assim. Mas eu criei um vínculo com os docentes de lá, com a inspetora, com todo mundo, que eu não vivi mais, assim. Foi a única vez que eu tive um vínculo com uma escola inteira, assim, com os alunos. Eu saí de lá, quando eu fui lá para me despedir, né? E saí chorando muito, porque era a primeira experiência e eu me sentia abraçada pela escola, a escola toda. Ir na secretaria para conseguir uma vertical para mim, sabe? Para eu conseguir me manter na escola, isso é muito acolhedor e foi muito importante para minha trajetória, assim. Bom, mas saí, deixei meu e-mail e o mais impressionante é que 5 anos depois eu dava aula para uma turma que eles tinham 14 anos, né? E aí 5 anos depois eu recebo um e-mail de um aluno, Gabriel, dizendo: professor, eu não sei se você lembra de mim, eu fui seu aluno no Cordelino Teixeira Paulo. Queria te contar que foi muito importante. Ele era muito, muito tímido, eu lembro do Gabriel, ele era muito tímido, mas gostava muito de desenhar, e a gente fez vários quadrinhos. Então, né,